Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Magia e Bruxaria Natural. Hoje nós vamos falar sobre os símbolos. Sim, eles geram muitas dúvidas e a pergunta mais frequente recentemente lá na comunidade, para quem não conhece o link tá aqui embaixo, é se esses símbolos podem ser tatuados ou não. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a origem desses símbolos e sobre a utilidade deles na magia e se eles podem ser tatuados ou não, se eles devem ser tatuados ou não, porque quem pode só você decide, não é mesmo? Então, bora lá pra vinheta. Se você gostou do tema, já deixa seu like, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e não deixe de comentar caso o símbolo que você gostaria de saber não foi apresentado hoje. Eu vou falar de poucos símbolos hoje, apenas daqueles que a galera perguntou muito, veio tirar dúvidas e quis saber se poderia tatuar ou não. Se você sentir falta de algum símbolo, pode deixar nos comentários que eu faço a parte 2, se tiver um número considerável de símbolos aí questionados, ok? Então hoje eu vou começar com a cruz ansata. Para quem não conhece esse símbolo, é esse aqui. E ele tem origem egípcia, né, do Egito Antigo, e os deuses Osíris, Íris e Anubis, eles apresentam esse símbolo na mão. Esse símbolo, ele é consideravelmente discrepante de sua origem em algumas literaturas, mas aqui tem mais evidências, aqui tem mais coerência, digamos assim, que é a união da fivela de Ísis, que é esse símbolo aqui, e da cruz tal, que é esse símbolo aqui. Então, a fivela de Ísis, ela pegou essa parte aqui de cima, tá vendo? Que é uma alça, porque representa o feminino e também representa o submundo. E a cruz tal, que é a parte de baixo do símbolo da cruz ansata, ele representa o equilíbrio entre corpo e alma, o equilíbrio entre o espírito e o corpo. Então, esses símbolos unidos formam a cruz ansata, mais conhecida como Ankh, mas a sua pronúncia semita seria An, e ele significa que o equilíbrio perfeito entre o masculino e o feminino geraria a chave para o submundo. Então essas deidades que eu citei, eles seguram essa chave para poder ter controle do submundo, de quem entra e quem sai, de quem fica, né? E também de quem precisa ter a alma expulsa daquele lugar divino, né? Então seria uma chave de controle do submundo. Tá, mas magicamente, como a gente poderia usar esse símbolo? Bom, se você aplicá-lo, por exemplo, em instrumentos mágicos que facilitam a comunicação entre o submundo e este mundo, como a abertura de círculos mágicos, invocações, evocações, ou até se você for conversar com algum ancestral em algum rito, como por exemplo a gente faz o Soen, vocês podem usar esse símbolo. Eu não acho interessante usá-lo como amuleto de proteção ou como tatuagem, porque não é um símbolo de proteção, é uma chave. Ela protege, teoricamente, os mortos e por isso esse símbolo era muito registrado nos túmulos do Antigo Egito, nas catacumbas, mas isso não significa que é uma proteção para o corpo físico, tá? Ele é uma proteção astral, então não vejo muita função em usá-lo como amuleto diariamente. Mas, lembrando que o símbolo é só um símbolo se você não ativá-lo, se você não consagrar, né? Então, se você só tem uma tatuagem e ficou encucado com isso, não se preocupe, se você não ativou essa tatuagem, ela não é nada, é só um desenho, tá? Para ser um desenho mágico, uma tatuagem mágica, você precisa ativar, consagrar, programar, tá bom? Então, se você está pretendendo fazer, acho bom repensar. Não vejo muito significado além de ser uma chave, né? E acho interessante vocês lerem e estudarem muito antes de usá-la no rito mágico. Os cajados, eles apresentam esse símbolo, é bem bacana.
Alguns atames já vêm gravados, que não vierem, você pode amarrar uma fitinha com símbolo, comprar um amuletinho ou fazer o amuletinho de pendurar numa cordinha, numa corrente. É interessante. Mas cuidado com esse símbolo no uso de proteção, porque não é bem por aí, combinado? O próximo símbolo que gera muita dúvida, inclusive muitas pessoas confundem seu nome, é o pentagrama. Pentagrama é essa estrelinha aqui, tá bom? Ela tem os traçados, eles não se cruzam, eles são entrelaçados, tá vendo? Eles são entrelaçados para permitir o fluxo mágico. Cada ponta representa um elemento, então é o éter, o fogo, a água, a terra e o ar. E eles unidos formam um equilíbrio perfeito entre corpo e alma. E sim, eles trazem proteção. Mas o porquê disso está lá na sua origem. Também no Antigo Egito, eles acreditavam que quando os reis morriam, eles viravam estrelas. E que essa estrela traria proteção, sabedoria dos reis e o poder. Então essa estrela, apesar de cada ponta representar os 5 elementos e aí representa o poder, o entrelaçado seria a sabedoria, porque haveria um fluxo de energia contínuo, não permitindo que energias negativas se estabeleçam, né? Então ela também representa a proteção, o poder e a sabedoria por esses motivos. Eles eram muito usados nos túmulos, mas também em berços entalhado em bercinho, né, onde as crianças dormiam, para que elas crescessem ali com aquele equilíbrio entre corpo e alma, com a sabedoria e com a proteção dos reis e dos elementos, né, com todo o seu poder e potencial. Então é um símbolo muito propício e sim, ele pode ser utilizado em tatuagens, lembrando que tem que ativar para gramar para que ele funcione perfeitamente bem. E isso eu vou esclarecer melhor no fim do vídeo. Mas sim, ele é um símbolo bacana para tatuar, para usar de amuleto, tá? Lembrando que pentagrama não tem um círculo em volta, tá? É só a estrelinha. Não tem círculo em volta, tá? Então, o próximo que eu vou falar é o pentáculo, que sim, o pentáculo tem um círculo em volta. Muitos chamam isso de pentagrama, mas não é. Inclusive, o significado em sua origem é completamente diferente. Este símbolo é muito antigo. Ele é representado lá na Mesopotâmia, em 3500 a.C. Ele já era registrado. E este símbolo, ele tem a origem um pouco diferente do pentáculo. Como muitos pensam que é apenas um pentáculo com um círculo, mas não é. E este símbolo, ele não tem a mesma representação em cada ponta. Lembrando que como é um símbolo muito antigo, ele já passou por muitas tradições, por muitas vertentes mágicas, então ele cria certos significados diferentes com o passar do tempo. Hoje em dia, ele é aplicado como 5 elementos, terra, fogo, ar, água e éter, como o pentáculo, porque a bruxaria moderna trouxe isso, por confundir os dois símbolos mesmo. Lembrando que isso traz uma egrégora junto, então não significa que se você usa esse símbolo com essas representações, ele está errado, tá? Porque a partir do momento que você deu poder para aquele símbolo e deu esse significado para aquele símbolo, ele vai funcionar magicamente, mas a origem dele é outra, tá? Então eu vou falar primeiro sobre a origem dele, lá na Mesopotâmia, como ele era usado, e aí as outras vertentes, como foi mudando, ok? Então esse símbolo ele tem representações tanto no Egito Antigo, quanto na China, quanto pelos babilônicos e até mesmo pelos maias. Então é um símbolo que já passou por muitas vertentes, tá? E na China eles colocam como madeira, metal, água, fogo e terra. Então muda um pouquinho o significado. Alguns acreditam que é tato, olfato, paladar, visão, audição, os 5 sentidos do corpo humano. Então, vocês estão vendo que dependendo da vertente muda muito. Mas a gente acaba caindo nos 5 elementos, terra, fogo, ar, água e éter, porque é assim que a gente usa ultimamente. Então, não está errado, mas está diferente de sua origem energética, da origem desse símbolo, tá? Ele é um símbolo que também representa o fluxo energético e acaba sendo um símbolo de proteção
por conter os 5 elementos nele, se é assim que você vai usar. Né? Então, a lição chinesa que se troca por metal e madeira, alguns símbolos, mas não deixa de ser um potencial energético natural, né? E de poder. Então, sim, esse símbolo pode ser usado como proteção e sim, esse símbolo pode ser tatuado. É interessante lembrar que, apesar da origem energética desse símbolo não ser essa, nós criamos uma egrégora muito forte em cima desse símbolo. Algumas bruxas usam esse símbolo como amuleto de proteção, mas também para identificar umas às outras. Então, quando você vê uma mulher ou um homem carregando esse símbolo no pescoço, a probabilidade dele ser adepto à magia é grande. Aí vocês vão perguntar, mas e o invertido? Bom, tanto o pentáculo quanto o pentagrama, os dois, eles representam certos elementos. Então, se eu inverto, no caso do pentáculo, significa que você está colocando a matéria, ou seja, o materialismo, em cima da espiritualidade. Ou seja, você considera a sua vida terrena, o seu materialismo, todos os seus bens mais importantes que a espiritualidade. Não significa que você é do demônio. Isso veio depois do cristianismo, ele veio com o satanismo, mas não é esse o significado. Apenas que você coloca a matéria acima da espiritualidade. E no caso do pentagrama, ele representa muito mais que você está invertendo os papéis de ordem de importância dos elementos, sejam lá quais forem esses que você está representando, tá? Mas não necessariamente que você é do diabo ou que você está chamando alguma coisa ruim, tá bom? É completamente diferente. Já os egípcios, que seria mais ou menos a origem do símbolo, a gente não sabe qual começou, acredito eu que foi na Babilônia, mas no Egito, no Antigo Egito, eles usavam esse símbolo para representar Júpiter, Saturno, Urano, Mercúrio. Então eles representavam os planetas. E eles acreditavam que cada ponta tinha um potencial daquele planeta, tinha regência daquele planeta, e que isso também trazia um equilíbrio e uma proteção. Então, de qualquer forma, independente da representação de cada ponta, ele sim vai trazer proteção e sim vai trazer o equilíbrio energético. Então, é um símbolo também muito bacana de ser usado, tanto como amuleto, tanto na tatuagem, tá bom? O círculo em volta, ele representa a proteção espiritual e esse símbolo, ele representa o círculo mágico, que tem função para nós bruxos de conter toda a energia condensada ali dentro. Então, quando você usa um símbolo que você ativou, programou, ele está ali com a função de segurar toda a energia dentro dele, sem deixar que essa energia se expanda ou saia fora do controle, o que é muito bacana dentro desse símbolo, que é diferente do pentáculo, que não tem esse círculo de contenção, ele expande a energia, enquanto o pentáculo condensa a energia. Então pense na hora de fazer o seu ato mágico, o seu feitiço, se você acha mais interessante expandir a energia ou conter aquela energia em algum local, algum objeto em você. Por exemplo, se eu vou fazer um ritual de amuleto, seria mais interessante usar o pentáculo, porque ele tem um círculo mágico e ele vai condensar toda a energia dentro daquele objeto. Mas se eu estou fazendo com o objetivo, sei lá, de conseguir um emprego, talvez o pentagrama seja mais interessante por ele expandir essa energia, né? E óbvio que você vai fazer esses rituais, se for um ritual de grande porte, dentro de um círculo mágico, mas é interessante o símbolo representar aquilo que você deseja. Se você quer expandir essa energia para o universo, para as pessoas ao seu redor, como ritual de proteção do lar, por exemplo, seria interessante expandir essa energia, a não ser que você esteja condensando a sua casa, aquela energia, para usar o pentáculo. Deu para entender mais ou menos? Então é interessante vocês pensarem aí no modo de uso desses símbolos, ok? E o próximo que eu quero falar para vocês é da espiral, que é um símbolo absurdamente antigo, talvez o mais antigo que eu vou citar aqui na lista.
A origem dele é incerta, mas a gente sabe que é muito, muito, muito antigo, porque já na época das cavernas esse símbolo já era representado. Então, ele é um símbolo de expansão energética, é um símbolo de equilíbrio entre mente, corpo e alma. É um símbolo que remete muito ao potencial energético, à natureza em si. A natureza, ela tem uma sequência, a sequência de Fibonacci, né? Que é uma sequência matemática de espiral que é encontrada em toda a natureza, que tá alguns exemplos. Então é um símbolo que remete muito à natureza, muita energia planetária, né? Alguns colocam esse símbolo na deusa, principalmente quando representa Gaia, mas também a deusa Tríplice, que é muito reverenciada na cultura Wicca, né? Na religião Wicca. E esse símbolo, ele é muito propício. E ele tem várias representações, várias formas de ser usados. Tem aquela canção Vou Banindo, né? Que é aspiral, aspiral, suco que é de ruim, leve todo mal. Porque o fluxo energético, ele é tão constante que ele não consegue deixar ali estabelecido uma energia negativa. O fluxo energético, ele vai levando embora a negatividade, ele faz uma rotação energética e essa rotação impede que acumule densidades energéticas. Então acaba sendo sim um símbolo de proteção. Mas lembrando que ele é uma expansão energética, então aquela proteção não vai condensar daquele lugar, tá? Ela vai se expandir e se expandir. É um símbolo muito interessante. Tem esse símbolo aqui, ó, chama Cachamara. Cachamana, desculpa. E esse símbolo aqui, o Cachamana, ele é uma mão que tem a espiral dentro dela, que representa a mão do xamã, que é a mão da cura, a mão da responsabilidade, a mão do poder, com esse fluxo energético. Acredita-se que foi daí que originou o Reiki, né? Que seria o poder de cura e de transcendência ali energética pelas mãos. E é um símbolo que usa a espiral. E esse símbolo, ele é muito antigo, ele é dos nativos americanos, tá? O que é muito legal pensar que naquela época a galera já tinha toda essa conscientização, já tinha toda essa sabedoria. E é muito legal pensar nisso, historicamente falando. É um símbolo muito inteligente, né? De potencial energético fortíssimo. É um símbolo super legal para tatuar. Só a espiral já é um símbolo muito interessante de ser tatuado, mas essa mão é muito bacana de ser usada. Magicamente falando, toda vez que você quiser fazer expansão energética, inclusive se você está meditando para expandir a sua aura, é interessante usar esse símbolo. Lembrando que é super interessante expandir a aura, porque quanto maior ela está, mais dificuldade de energias negativas entrarem no seu corpo energético vai ser. Então é um símbolo muito propício, muito bacana de ser usado magicamente e muito bacana também de tatuar, tá bom? Há uma variação imensa desse símbolo, inclusive eu vou citar a próxima agora, que é a Triskel, que é esse símbolo aqui. Ele tem outros tipos de representação também, mas a Triskel, ela representa esse fluxo energético contínuo, mais relacionado também à natureza. Ele é muito representado pelos celtas, e esse símbolo, ele tem um fluxo energético absurdo, é um símbolo de expansão maravilhoso, e ele reflete muito o querido Raul Seixas quando diz que eu prefiro ser aquela velha opinião, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Seria como se a gente estivesse sempre renovando nossos conhecimentos, estivesse sempre ativando nossas energias, sempre estando em contato com a natureza, sempre expandindo essa conexão energética. E também acaba que atinge as pessoas ao nosso redor, porque quando a gente está expandindo a nossa energia atinge as outras pessoas. Então você faça isso sempre de forma muito positiva. E é um símbolo muito bacana para tatuar. Existem milhares de formas de representação desse símbolo. São todas lindas. E agora esse símbolo ele ganhou uma conotação muito grande, porque ele começou a representar a Trindade, que seria a deusa mãe,
Deus Pai e o Filho, que traria toda a esperança após um longo período de inverno sofrido e de escuridão. Ele traria toda a esperança. Essa história é conhecida, né? Porque o cristianismo deu uma pequena roubada de ideias aí, mas é um símbolo que representa as deidades, então é um símbolo que, além dele ser uma proteção por não permitir que energias negativas fiquem densadas ali, ele também traz toda a proteção divina. E ele é muito, muito, muito legal de ser usado em altares para que haja expansão energética, ou dentro de círculos mágicos para que haja um fluxo energético ali dentro. E também quando você vai sair de casa, é legal levar esse símbolo com você para caso alguém deposite algum tipo de energia negativa, você consiga expandi-la, levá-la embora, você consiga gerar esse fluxo energético bacana aí. E ela também traz um equilíbrio muito bacana para a mente, né? Porque ela vai estar sempre fazendo você repensar as suas ideias, repensar o que você leva com certeza na vida. E isso é muito legal fazer a gente pensar. Outro símbolo que eu queria trazer aqui é a cruz celta, que é esse símbolo aqui. A cruz celta, ela representa todas as deidades que são referentes a deuses solares. Então, Odin, Apolo, Deus Ra, dentre outros. Mas Odin é mais referenciado, tanto que ela também é conhecida como Cruz de Odin ou Cruz Solar. E é um símbolo muito antigo mesmo. Difícil de descrever de quando, tanto que ele é registrado desde os primórdios da humanidade, tá bom? Esse símbolo, ele representa, dependendo aí da vertente, porque por ser um símbolo muito antigo, acaba que ele tem muita mudança de significado, dependendo aí da vertente que está usando. Ele pode representar também os 4 principais festivais celtas, porque são 8, mas os 4 principais seriam Beltane, Boc, Samhain e Lammas. E este símbolo, ele é muito usado para trazer toda a energia solar, a proteção energética. Então ele sim é um símbolo que protege, ele traz toda a iluminação, ele traz sabedoria, ele traz toda a energia solar para dentro do lar. Então ele era muito usado no inverno, muito usado no ritual de Samhain, que é quando o véu afina, então facilita a entrada de seres para este mundo. Então usar esse símbolo, ele sim, ele protege o lar, ele vai proteger. Lembrando que há rituais específicos para que isso aconteça, não é só usar o símbolo, né? Lembrando que ele, como todos os outros, precisa que a energia dele seja liberada, senão ele vai ser só um símbolo. Vamos falar disso agora? Acho que esses são os principais símbolos que a galera da comunidade trouxe para tirar dúvida e que me perguntaram se poderia tatuar ou não. E eu esqueci de falar que sim, a cruz celta pode ser tatuada, mas você vai ter que pensar no significado que você quer dar para ela e nas representações. E então vamos falar de ativação. O que seria ativar um símbolo? Primeiro, pronunciá-lo muitas vezes, trazendo toda a concentração para dentro de você e para você mentalizar tudo que ele pode fornecer para você, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Óbvio que você vai focar muito mais no lado positivo que você quer que ele traga para você, mas vale ponderar isso na hora de ativar um símbolo, tá? O símbolo, para ele ser ativado, então você vai falar repetidas vezes o nome até que ele entre em sua mente. Ele pode também ser ativado por meio da meditação. Como que medita um símbolo? Você imagina ele tão grande que você consiga entrar dentro dele e sentir todo o seu potencial energético. Então vai precisar de exercícios de mentalização e de muito foco, tá? O símbolo também ele pode ser ativado no registro enquanto você talha ou enquanto está sendo tatuado. Você pode aí,
exercer a função desse símbolo mentalizando, focando e emanando toda a energia para esse símbolo. Vamos focar então na tatuagem. Quando você tatua, para quem não sabe, para quem não tem nenhuma tatuagem, você tem que tratar aquela ferida, então você fica passando uma pomada para cicatrizar, você vai lavar. Então, durante todos esses processos de cicatrização, é como se você estivesse ali depositando toda a energia daquele símbolo ali dentro. Você vai programar no final de tudo isso. A programação acontece pela palma das suas mãos, em que você coloca ali em cima do símbolo. No caso foi você, vamos supor que tá aqui, você vai segurar, né? Você vai emanar a sua energia e vai programar, você vai delimitar a função e delimitar o uso, tá? Eu não falei sobre porque eu quero destinar um vídeo só para as runas, mas vamos supor que você tem uma runa tatuada. Eu posso ativar a sua tatuagem, tá? E eu posso pegar o lado negativo dessa tatuagem. Então, isso vale para todos os símbolos, mas principalmente com as runas. É muito perigoso na hora de tatuar um símbolo que você não sabe o significado, que você não sabe o lado negativo, que você não programou, não definiu o comando. Por quê? Eu posso emanar energia em cima daquele símbolo e eu posso limitá-lo a uma única regência. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um pentáculo tatuado e quando eu vou sair de casa eu quero ativar aquele símbolo para que ele me proteja. Então eu vou colocar a mão, vou fechar meu olho, vou mentalizar, vou focar toda a minha energia naquele símbolo e vou dizer que ele vai me proteger e que apenas eu posso ativá-lo. E que aquele símbolo, ele vai proteger o meu corpo físico, tanto do plano astral, quanto de todos os malefícios do plano físico, que envolvem acidentes, assaltos e tudo mais. Porque, e aí a gente já entra um pouco no hermetismo, mas quando a gente emana algum pensamento, a gente entra naquele fluxo energético, naquela vibração. Então a gente só vai atrair aquela vibração. Se eu sair de casa já com medo, já pensando que eu vou ser assaltado, já pensando que as coisas ruins vão acontecer comigo, que meu carro vai estragar, que eu vou tropeçar, que eu posso cair, que vai chover, que não. Todo esse pensamento negativo, ele vai me fazer vibrar naquela frequência energética e eu vou começar a atrair aquela frequência energética para mim. Então eu vou começar a atrair aquelas negatividades. Pessoas que estão com aquele fluxo energético. Hoje eu vou sair de casa para assaltar vou atrair aquela pessoa, porque o meu fluxo energético está no mesmo que o dela. Se eu encontrar com essa pessoa, a probabilidade de eu ser assaltado por essa pessoa é muito grande. Já se eu sair numa frequência energética muito diferente daquela pessoa que sai com a mentalidade de fazer algo ruim hoje, eu vou estar fora da frequência energética e eu não vou atrair aquela pessoa para mim. Então, o poder de mentalização e de atração energética é muito grande, é muito forte. Por isso que na Wicca tem a lei tríplice, que diz que se eu desejo o mal ou faço o mal, ele volta 3 vezes para mim. Porque eu vou estar naquela vibração energética e eu vou atrair todas as vibrações energéticas de volta para mim. Isso não deixa de ser hermetismo. Então, para quem não conhece, não entende, fiquem de olho aqui, porque logo vem uma sequência de vídeos sobre hermetismo. Se você ficou em dúvida, se eu não falei de algum símbolo que você gostaria que eu tivesse dito, se você não entendeu alguma parte, deixa nos comentários. Se você aí faz parte da comunidade, pode me chamar lá em inbox, pode conversar comigo. Quem sabe sai um vídeo 2 com mais símbolos. E aguardem que venha uma sequência de runas aí pra vocês também, tá bom? Então, quem não curtiu, quem não deixou um like, quem não deixou nada nos comentários, faz isso agora. Vá lá conhecer a nossa comunidade e veja os outros vídeos aqui do nosso canal, porque tem muita coisa interessante, tem muita coisa bacana para aprender. E lá na comunidade a gente tem o guia de estudos, vocês têm acesso a nós frequentemente, diariamente. Então, quem não conhece, entra lá, dá uma visitinha, se interessar, fique. Chama a gente para conversar, nosso staff, que somos os apresentadores desse lindo canal que nós criamos. Então sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a quem ficou até o final e tchau!